Bom dia, irmãos. Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Karen. Nós vamos dar continuidade no estudo a respeito do Espírito Santo, com base no livro do Charles Swindoll, Abraçado pelo Espírito, As Bênçãos Incalculáveis da Intimidade com Deus. Nós estamos no capítulo 8, Como Receber o Poder do Espírito Santo. Então, antes de iniciar a aula, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Necessitamos da Sua bênção, que o Senhor conduza ao Oriente, que o Senhor ilumine cada um de nós, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Senhor. O Senhor tem me abençoado, talvez mais a mim do que aos meus irmãos, ao preparar essas aulas, Pai. É uma bênção poder te servir, e tudo pela Tua graça e misericórdia. Então peço que o Senhor também, pela Tua graça e misericórdia, abençoe os meus irmãos através de mim, Pai. Use a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. Amém. Então vamos iniciar. Primeiramente, é um tema muito difícil, né? Como posso receber o poder do Espírito? E aí, sendo orientada pela linha do livro, eu resolvi começar pelas orientações que o que Jesus nos fala a respeito do Espírito Santo. Então, para introduzir nosso pensamento com base no que diz a Escritura sobre o Espírito e o seu operar, lembremos primeiramente das palavras de Jesus aos discípulos ao fazer promessas, orientá-los e encorajá-los para a vida após a sua ascensão ao céu. Primeiro, o livro de João, o capítulo 14. Tem vários versículos desse capítulo que eu achei interessante trazer para que nós estudássemos. Primeiro, Jesus os encoraja. No início do capítulo, Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus foi questionado em relação ao caminho, né? E ele respondeu o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras como eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, isso foi um encorajamento aos discípulos, uma vez que Jesus sabia que seria crucificado, mas sabia também que seria ressuscitado pelo poder de Deus, e estava preparando os discípulos para viver na ausência física dele, né? Mas também prometeu o Espírito Santo como consolo, relembrando lá as primeiras aulas a respeito
não vos deixarei órfãos, né? Que o irmão Wesley deu. E em João 14:16 ele continua, né? Prometendo o Espírito Santo e encorajando aos discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Em seguida, Jesus testifica que ele sempre estará em nós por meio do Espírito, ainda que ele suba ao Pai. Em João 14:19, ele fala o seguinte: ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo. E vós vereis. Naquele dia conheceis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que Jesus está dizendo aqui, ele está testificando que ainda que ele não esteja caminhando aqui conosco, o Espírito está em nós, está entre nós, e nós nele. O que é de grande consolo, né? E encorajador. Jesus, então, continua, né, no desenrolar da conversa com os discípulos. Ele testificou que estaria sempre em nós e instruiu como ou onde o Espírito se manifestará naqueles que o obedecem. Ele diz o seguinte: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então, como que o Espírito ele se manifesta? Ele se manifesta naqueles que o amam, e aqueles que o amam o obedecem, porque guardam as palavras de Deus. Continuando, ele também transmitiu confiança, falando da função do Espírito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 16, versículo 8, mais adiante. Jesus está orientando os discípulos a respeito, então. Ele primeiro encorajou, depois Jesus prometeu o Espírito, depois ele testificou que ele sempre estará em nós, através do seu Espírito, instruiu como e onde o Espírito se manifesta, que é naqueles que o amam e o obedecem, e também transmite a confiança, transmite confiança, fé, né? Para que nós crescêssemos, falando em relação ao modo como o Espírito agiria em nós e se relacionaria conosco, nos ensinando e fazendo lembrar das coisas as quais o próprio Cristo nos ensinou, né? Por meio da palavra. E hoje nós vivemos nesse tempo, né, de que a gente vive por meio do Espírito. Então, depois desse tempo, né, desse preparo, cumpriu-se a promessa de Jesus na vida da igreja, né? Aconteceu realmente, né? Jesus profetizou que aconteceria, e então no livro de Atos a gente pode perceber o desenrolar da história e perceber a ação do Espírito na vida daqueles que creem no Cristo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, no livro de Atos, podemos ver a promessa de Cristo se cumprindo
e muitos milagres acontecem. No dia de Pentecoste, desde o Espírito Santo, desce o Espírito Santo, ele então finalmente passa a habitar naqueles que creem em Jesus e opera por meio deles de maneira sobrenatural, assim como Jesus falou que aconteceria e falou que os discípulos fariam até mais do que ele mesmo, porque ele estaria com o Pai, mas os discípulos sim aqui na terra, agindo conforme a vontade de Deus. Foram manifestados diversos dons provenientes do Espírito. Milhares de pessoas foram convertidas, muitos foram curados. Os discípulos pregavam corajosamente, ousadamente. Eu acho legal isso, porque Pedro era uma pessoa que não era letrada, como diz a Bíblia, né? Hoje a gente poderia dizer que talvez ele fosse analfabeto ou simplesmente uma pessoa inculta, mas a maneira como Pedro falava a respeito de Jesus e a respeito da palavra faz a gente pensar realmente quanto o Espírito transformou os discípulos, né? A gente se sente tão inapropriado, inadequado, mas o Espírito pode e faz através de nós. Ele fala através de nós. Isso é muito legal. Houve também amor e união na igreja. Todos estavam com o coração afiado e alinhado no que diz respeito ao amor a Cristo, àquilo que Cristo fez. Eles foram testemunhas, quase que todos, pelo menos daquele primeiro momento, oculares do que aconteceu, né? Da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a igreja estava alinhada, estavam realmente unidos. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente fica se perguntando, poxa, por que a gente não vive essa realidade hoje? E eu acho que é isso que o capítulo vem nos trazer, sobre como receber o poder do Espírito, porque essas pessoas estavam recebendo o poder do Espírito, estavam vivendo em Espírito, né? O Espírito desceu sobre os gentios, posteriormente, né, que é uma grande bênção, que é assim que o Evangelho chegou até nós, né? Iniciaram-se as viagens missionárias e, assim, o agir do Espírito continuou. Então, foi a confirmação daquilo tudo que Jesus prometeu que aconteceria, né? Jesus veio para os judeus, mas por meio dos discípulos, o Evangelho alcançou o mundo inteiro e estamos nós aqui, graças a Deus, por isso. Mas e nos dias de hoje, né? Eu fico pensando sempre e comparando nós, a primeira igreja, a igreja de Atos, né? E nas minhas conversas com o meu marido, falando, qual é o nosso problema, né? Eu pergunto para ele, qual é o nosso problema? Por que a gente não vive assim hoje? Não que não haja mais a possibilidade de acontecer coisas como aconteceram em Atos, mas o que está acontecendo conosco que a gente não age no poder do Espírito Santo, por intermédio de Jesus Cristo, pelo que ele é e pelo que ele fez e conquistou para nós, para que nós fôssemos habitados realmente e operássemos através do poder de Deus. Será que a gente está com algum problema? Então, o livro traz esse questionamento e a gente tem que pensar nisso, tem que se perguntar e jamais ficar conformado com, de repente, às vezes, a nossa religiosidade, o nosso modo de vida. Será que não precisa de um verdadeiro avivamento no nosso meio, em nós mesmos, no nosso interior? Porque do interior se resplandece a luz de Deus para o lado de fora. E, finalmente, influencia o mundo à nossa volta. Será que o Espírito Santo não continua a agir da mesma maneira através da vida da igreja hoje? Eu acredito que sim, né? Se cremos em Cristo, sabemos que sim. Eu preciso ver se o slide está na parte certa. Mesmo apesar de muitas vezes não identificarmos
tão facilmente como em Pentecoste, que foi algo visível, né, visível a olhos, né, mesmo que a gente não consiga identificar, ainda acontece. Porém, quando temos uma vida de intimidade com Deus e obediência, assim como Jesus instruiu em João 14:23, ouvimos e vemos o seu agir mais nitidamente quando a gente tem uma real intimidade, consagração, comunhão com o Senhor, com a igreja, oração, jejum, enfim, consagração. Em João 7:38 e 39, Jesus diz o seguinte, está sendo citada uma fala de Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, se nós cremos em Jesus, esse rio de água viva precisa sair de nós, né? Se a gente tem intimidade com Deus, um relacionamento, a gente tem posse disso. É algo que o próprio Cristo testificou e falou que nós teríamos. Ele garantiu isso para nós. É uma promessa, é uma aliança, é uma profecia a respeito daqueles que creem em Jesus. Se cremos em Jesus, podemos ter certeza que somos habitados pelo Espírito e de que podemos ser usados através do seu poder. Talvez o que nos limita seja a falta de fé que o Senhor nos habita ou a falta de fé que o Senhor nos habita e que Ele realmente deseja manifestar o poder em nós ou através de nós. Será que nós temos falhado na fé? E por isso a gente não vê mais, não digo milagres, porque o milagre já aconteceu, né? Do lado de dentro, para aqueles que creem. Mas milagres também. Por que a gente não visualiza ações do Espírito tão nitidamente como em Atos, né? Ou será que acontece e a gente não está prestando atenção nisso? Eu acredito que sim, acontece e longe dos olhos de todos, eu tenho certeza. Em João 1:12, fala a respeito de sermos filhos de Deus. Temos, por Jesus, nós conquistarmos não, né? Mas Jesus ter conquistado isso para nós, né? E nós termos sido adotados. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, o Senhor Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E se o Espírito habita em nós temos esse poder por meio de Cristo. E a gente precisa acreditar nisso e se apropriar disso realmente, né? Porque se nós cremos em Cristo e Ele disse isso, então essa é uma realidade na nossa vida. A fé em Jesus não só nos favoreceu a vida eterna, mas além disso, o próprio Deus passou a nos habitar por meio do seu Espírito, o que nos dá esse poder, como eu disse ainda agora, unicamente por favor imerecido, pela sua misericórdia. Não existe nenhum mérito em nós, né? Nós não determinamos nada para que o poder
do Senhor opere. Ele sim é soberano e ele sim pode usar conforme o teu propósito e a tua vontade. Quando vivemos sob controle e dependência do Espírito, o seu poder nos capacita para o serviço. Eu acredito que a vida do cristão é serviço 24 horas, assim, porque tudo é para a glória de Deus. E para isso, precisamos resistir ao mal, pois já não somos mais escravos do pecado. Resistir ao mal, o mal da carne que ainda nos habita, né? Mas nós não somos mais escravos, assim como Paulo fala em Romanos. Mas sim, nós somos escravos de Cristo, na verdade, hoje, porque o Senhor nos comprou. Deste modo, Deus fala através de nós, nos usa, orienta e capacita em nossos dons. Tudo é para a glória de Deus e não há nenhum mérito em nós. Precisamos do seu poder, da sua obra em nós, da sua purificação e libertação. Essa parte é muito interessante. Eu acho que, mais que uma aula, hoje é um dia para mim o significado que isso tem para mim é de tomar posse realmente e o meu propósito hoje é encorajar os irmãos, mais do que ensinar, se é que eu tenho capacidade de ensinar alguma coisa a respeito de Deus, mas de encorajar a mim e aqueles que vierem assistir, aqueles que creem, aqueles que têm vontade de cumprir o propósito de Deus na própria vida e na vida de outros. Precisamos tomar posse desse poder que existe em nós. Às vezes eu brinco que a gente tem uma síndrome de filho bastardo. Você é filho de Deus, mas está sempre se auto-sabotando. Se você tem o Espírito em você, por que você não acredita nisso? Será que você tem mesmo? Sabe? É mais. Hoje é dia de fazer perguntas, não de repente, trazer respostas. Devemos nos apropriar da graça, corajosa e determinadamente, com plena fé e confiança no que diz a palavra, para que o poder do Espírito opere em nós. Então a gente tem que ter coragem e ser determinado e se apropriar disso, que o Espírito ele habita em nós, que ele opera em nós, e porque Jesus disse, não porque a gente que está dizendo, e a gente crê, a gente acredita, e é fé e ponto. E é só buscar estar cheio, buscar viver uma vida de obediência que o próprio Senhor faz o que precisa ser feito. Para que todo o poder do Espírito opere em nós, tanto em nosso interior como através de nós. Porque não é só operar, Deus operar, por exemplo, você impor a mão sobre alguém, expulsar um demônio ou a pessoa ser curada, mas o milagre que acontece dentro eu falo sobre o milagre que acontece quando a gente renuncia a nós mesmos e deixa o orgulho de lado e consegue vencer isso, e aí em seguida vem aquele alívio de que o Senhor operou em mim, né? Mas enquanto a gente resiste, não acontece. E se a gente tem um caráter de Cristo, a gente tem que amar aquele que nos ofende, aquele que não nos ama, aquele que nos odeia, aquele que nos faz mal. É um grande desafio, mas o poder do Espírito possibilita que isso aconteça. E eu creio nisso. Para que dessa forma o Espírito opere em nós e aí realmente, finalmente, a gente se torne a luz e sal do mundo,
e abençoe esse mundo, assim como aconteceu na vida dos apóstolos no livro de Atos, né. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Se apropriar corajosamente dessa graça de que o Espírito habita em nós e que ele pode operar através de nós, em nós, para a gente conseguir abençoar o mundo que a gente habita hoje. Às vezes a gente milita tanto, milita entre aspas, com relação a questões contemporâneas, vamos dizer assim, que acontece no nosso cotidiano, mas e a transformação de dentro? E a nossa influência, a responsabilidade da influência que a gente tem em relação aos outros? Será que a gente está exercendo essa influência? Será que a gente ficar falando ajuda alguém, criticando, brigando na rede social, fazendo inimizade com as pessoas? Ou será que a nossa vida pode influenciar as pessoas? Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Porque se o Espírito Santo habita em nós, é isso que as pessoas deveriam estar vendo na nossa vida. Viver em Cristo é ter uma real vida abundante. Você está tendo uma vida abundante? Em alguns momentos eu tenho vida abundante. Sempre que eu estou em comunhão com o Senhor, eu tenho uma vida abundante. E a vida abundante é usufruir das dádivas de Deus. Mas quais são as dádivas de Deus? A gente pode citar algumas. Nós nos libertamos do pecado, temos acesso ao Pai, por meio de Jesus. Nós podemos compreender a Escritura, porque isso só se dá por meio da iluminação do Espírito. Nós perdoamos porque Jesus perdoou e Ele nos capacita. O teu Espírito nos capacita a perdoar, porque nós em nós mesmos a gente vai procurar a nossa própria justiça, de acordo com os nossos próprios, nosso próprio jeitão. Nós damos frutos quando estamos em Cristo, realmente, vivendo uma vida abundante, usufruindo da graça, das dádivas de Deus. Adoramos com alegria e com propósito. Isso está escrito no livro, e aí eu fiquei pensando numa adoração com propósito. Adoração, não só por adoração, mas uma adoração com propósito. Que propósito poderia ser esse? Será que o propósito da nossa adoração não é essa influência em relação ao mundo, àqueles que nos rodeiam, né? Porque às vezes a gente quer falar para muitos, mas a gente não falar que eu falo a gente quer falar para muitos, mas a gente não influencia aonde a gente vive, ao nosso redor ali, a gente não valoriza e fica procurando meios de alcançar pessoas, sei lá, queria ir para a África fazer, que sempre as pessoas citam, né? Mas tem muitos lugares não alcançados, mas eu queria ir para a África fazer missões. E será que aí no teu prédio ou na tua rua você tem influenciado as pessoas? Eu, às vezes, me pergunto se eu tenho feito isso. Ou se simplesmente a gente chega e não quer ser invadido e entra para as nossas casas sem nem sequer dar um bom dia para alguém. Essa é a realidade, muitas vezes, não só minha, eu tenho certeza. Usufruir das dádivas de Deus amando a igreja. Se você, cristão, não tem amor pela igreja de Cristo, precisa fazer um balanço para ver se você é cristão de verdade, porque a igreja de Cristo somos nós mesmos, né? É o povo de Deus, o povo amado de Deus. E aqueles que são inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. Então a gente precisa amar a igreja de Cristo, não a igreja sua instituição. Não que isso pode amar a instituição também, mas a igreja de Jesus Cristo. Nós devemos, em nossa vida abundante, usufruindo das dádivas de Deus, nós compartilhamos, nós devemos não, vivendo uma vida abundante, usufruindo da graça, nós compartilhamos a fé. Eu acredito que isso é uma consequência, porque é como se você tivesse recebido
uma grande herança ou descoberto o caminho do tesouro, ou algo muito grandioso e guardasse para si. Então, se você usufrui realmente de uma comunhão com Deus, você compartilha a sua fé. Eu acredito que isso é uma coisa natural, é consequência. Uma vida abundante acontece quando nós obedecemos a Deus, mas não obedecemos não como uma obrigação, mas nós amamos fazer a vontade de Deus. Isso tem uma diferença bastante profunda. Estava conversando sobre isso com meu marido, Samuel, e ele estava falando sobre o entendimento que ele teve novo em relação ao livro de Gálatas e cita o caso de Abraão, que ele foi, pelos meios dele, criar a descendência dele com a escrava. Né? Era uma promessa de Deus, mas pelo meio dele ele quis cumprir, entre aspas, a lei, né? Mas a graça está no amor, na confiança, na fé a Deus. Né? Então, uma obediência, não como um fardo pesado, uma agonia, mas é uma obediência em amor a Deus, em amor a fazer a vontade de Deus. Nós vivemos uma vida abundante quando nós aprendemos, crescemos e amadurecemos. Eu acredito que a gente tem uma mania muito feia de sermos muito teóricos. Nós aprendemos a palavra, a nossa igreja é conhecida por ser dedicada à palavra, mas não a nossa igreja batista, mas a de Guaianazes, mas é uma característica batista, e isso, mas muitas vezes a gente observa na nossa vida e na vida dos irmãos um aprender, né, muito teórico. Você conhece, mas você não vive. Então, o aprender ele gera crescimento e amadurecimento, um amadurecimento de transformação. Você aprendeu, você cresceu porque você já não vai mais cair nesse mesmo erro, e você amadureceu porque você lida melhor com isso e pode até, de repente, ensinar alguém em relação a isso. Nós vivemos uma vida abundante quando suportamos as dificuldades. Isso é dádiva de Deus. Né? Quantas dificuldades a nossa igreja não tem sofrido, né, em relação a irmãos com enfermidade, né, dificuldades financeiras entre as pessoas que muitas vezes a gente não fica nem sabendo, e muitas outras questões, ansiedade, depressão, e a gente pode citar mais um monte, o luto, quantas dificuldades, mas nós suportamos, porque o Senhor nos sustenta. Isso é ter uma vida abundante. Identificamos a vontade de Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, facilmente você consegue identificar a vontade de Deus. Quando você, determinada situação, vai agir, você às vezes para e fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho certeza que Deus não se agrada. Quando nós temos uma vida abundante, usufruímos da graça, nós esperamos a volta de Cristo. Isso eu acho que é uma impressão de todo cristão verdadeiro. Nós esperamos ansiosamente a volta de Cristo e o fim, a morte desse corpo de pecado, para que realmente, finalmente, a gente viva uma vida plena e abundante na graça e comunhão com o Senhor. Acho que isso é uma impressão que eu falo é uma marca que todo verdadeiro cristão tem. E nós temos a certeza do céu. Isso é ter uma vida abundante. Eu tenho uma vida abundante porque eu tenho certeza que Jesus conquistou o céu para mim. E agora mais um pouquinho de encorajamento para mim, para você. Nós podemos, eu achei muito legal ler isso, nós podemos desfrutar da liberdade que há
na presença do Espírito. Você é livre? Você é livre do quê? É uma pergunta assim, muito filosófica, mas você realmente é livre? Do que você é livre? O que você faz todos os dias? O que você faz? A que você dedica a sua vida? Que você, qual é o teu propósito de vida? Né? Será que você é livre realmente? Isso é uma pergunta e não é retórica. Liberdade de agradar o mundo. Nós somos livres de agradar o mundo. A gente não precisa mais de aprovação do mundo, mas a gente quer e precisa a aprovação do Senhor, de Deus, e não mais do mundo. Pelo contrário, nós não vamos agradar o mundo, a gente vai desagradar o mundo. Liberdade do que nos prende e nos limita. Pelo poder do Espírito, a gente tem liberdade do que nos prende e nos limita. O que pode nos prender hoje? Né? A gente sabe que nada vai nos separar do amor de Deus. Mas o que pode nos prender e nos limitar a usufruir ou receber o poder do Espírito? Né? A operar pelo poder do Espírito. De repente, a sua timidez? Né? O que te prende? Algum pecado? Um pecado que você não consegue se libertar dele? Será que não é caso de confessar o pecado e aí finalmente sofrer a dor do fracasso, mas para que haja liberdade e alívio? Né? O que nos limita? O que está prendendo a mim e a você de fazer a vontade de Deus? Quando estamos na presença do Espírito, isso já não acontece mais e eu creio nisso. Liberdade para sermos autênticos e completos. Autenticidade cristã. Autenticidade de você crer, você professar e você viver aquilo que você acredita. E completo no sentido de você não buscar calços, não buscar algo fora de Deus para suprir as suas carências, né? As suas carências espirituais, de repente, suas carências de alma. Só o Espírito nos liberta desse nosso buraco que existe dentro da gente, que a gente às vezes tenta completar com coisas que nunca vão completar, né? Bens, dinheiro, aparência, status social, profissão, emprego, casamento, filhos, casa, não sei. O que é fama? Fama? O que nós temos buscado para nos completar, para a gente se sentir feliz, né? Se nós estamos na presença e cheios do Espírito, nós não precisamos mais disso. Buscar fora de Deus nenhuma solução. E agora, eu achei muito legal. O livro ele citou um versículo, mas aí eu fui ler o contexto, e o contexto ele confirmou todo esse início desse texto de uma forma tão forte e tão profunda que eu falei, preciso ler isso. E se você tiver condição, se você quiser ser usado pelo poder do Espírito, anota aí e lê de vez em quando estiver se sentindo fraco, porque eu achei que foi maravilhoso. Coragem, ousadia e liberdade. Podemos desfrutar da liberdade que há na presença do Espírito. Atenção ao texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler, não sei se eu vou ler na ordem do slide, que eu não consigo enxergar, mas eu vou ler aqui. E eu vou ler na NVI, porque a NVI é mais fácil tanto de ler quanto de compreender, né? Será que com isso Paulo na carta aos Coríntios, será que com isso estamos começando a nos recomendar e a nós mesmos novamente, né, como antes nós fazíamos? Será que a gente
tá se gabando de alguma coisa? Será que a gente está falando assim, olha aqui, sou bom? Existe mérito em mim? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação de alguém? Eh, de alguma pessoa ou nós precisamos de dar carta de recomendação para alguém operar, para o Espírito operar em nós, por meio de nós? Vocês mesmos são a nossa carta. Povo de Deus, nós somos a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. A nossa vida é ou deveria ser uma carta de recomendação, que não precisa de que outro recomende, mas que o Espírito de Deus, o Cristo, testifica a, a, a nossa vida, a nossa procedência. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos cartas de Cristo. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. É uma afirmação. Nós temos essa confiança diante de Deus e por meio de Cristo. Se nós temos essa confiança diante de Deus, quem dirá diante dos homens? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente não tem mais que estar vivendo para cumprir obras, procurando cumprir obras para ser justificado, ou vivendo de teoria. Mas a gente tem que ser a carta de Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. E porque nós vivemos hoje no tempo do Espírito, porque o Espírito vivifica, ele possibilita isso em nós. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, o ministério da lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do teu rosto. Se a lei que era dura e que a lei, como eu posso dizer, a letra mata, a lei mata, né? A lei condena, mata no sentido de condena, e ela tinha glória que nem poderiam olhar no rosto de Moisés, ainda que desvanecesse, ainda que desvanecente, não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso do que esse, né? Se a lei já tinha uma glória imensa, imagine o ministério do Espírito, que é um ministério que está sobre as nossas vidas, o tempo que nós estamos vivendo. Qual o tamanho da glória desse ministério, né? Qual o limite? Que limite pode haver para o operar do Espírito? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E a justiça de Jesus, que é misericórdia e graça e salvação. Isso é o que estou adicionando. Portanto, visto que temos tal esperança, mostremos muita confiança. Ora, o Senhor
é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito. Nós precisamos crer que Deus opera através de nós, porque nós estamos nesse tempo de graça e que há glória nesse ministério do Espírito. E esse Deus que opera tudo isso é o Espírito que habita em mim e que habita em você. É uma obrigação a gente ter coragem, confiança e cumprir o nosso propósito diante disso, porque é algo muito grandioso, é muito além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E talvez nós não estejamos abençoando o mundo, a igreja, por negligência, se é que a gente pode dizer assim, por falta de fé, por falta de nós nos apropriarmos da graça e parar com essa síndrome de filho bastardo. Essa síndrome de eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, ou qualquer outra, eu não sou capaz, ou qualquer outra coisa. O Espírito é capaz. Eu acho que a gente tem que se dispor, criar coragem e seguir adiante. Então, a mensagem que eu quis trazer são perguntas, na verdade, para que nós mesmos, que a gente fique pensando nelas e procurando resposta para elas e orando a Deus para que o Senhor nos responde e que o Senhor nos use e hoje, amanhã e sempre, até que o Senhor venha, a gente cumpra o propósito de Deus nesse mundo e finalmente a nossa vida realmente, plenamente vale a pena, que vale a pena em Cristo. Então é isso, falei bastante, eu vou fazer uma oração e concluir a aula. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de estar aqui, Deus, obrigada pela oportunidade. E eu espero ter abençoado teu povo, a tua igreja, Pai, a nossa igreja batista de Guaianazes. Dá-nos oportunidade de abençoar, Senhor, opera em nós. Senhor, o Senhor já está em cada um de nós que cremos no teu Filho, Senhor. Senhor, chama-nos no momento em que nós estivermos dispersos para que a gente dê espaço e esteja no Senhor e o Senhor em nós, de modo que o teu poder realmente flua das nossas vidas como rios de águas vivas, assim como teu Filho disse que seria, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, para que o Senhor faça isso, e nós dependemos que o Senhor faça isso, porque não há nada que façamos, não existe nenhum mérito em nós, não há nada que façamos para que isso aconteça, mas o Senhor opera, o Senhor faz, conforme a Tua vontade. Esse é o meu pedido, Pai, para mim e para cada um dos meus irmãos aqui da nossa igreja e cada um dos nossos irmãos que estão espalhados por esse mundo, Senhor. Faz com que nós façamos diferença no mundo, que nós influenciemos, Senhor, a vida das pessoas, para que o mal cesse, Senhor, a maldição desse tempo cesse ou diminua, que o Senhor venha. É o que nós esperamos, Pai, viver plenamente a Tua vontade e a comunhão com o Senhor. Opera em nós, Senhor, mas não para que nós nos envaidecemos, mas para a Tua glória, sempre.
para a edificação da tua igreja, para a bênção de cada um que passar em nossas vidas. Transforma-nos, Senhor. O milagre que nós esperamos do Senhor é esse, que o Senhor nos transforme para que nós possamos resplandecer a tua luz para o mundo, Senhor, porque a luz não somos nós, mas a luz está em nós, Senhor. É o teu Espírito que habita em nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender a tua palavra, que o Senhor multiplique ocasiões assim, oportunidades assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Obrigada, eu só tenho a agradecer pelo cuidado, pelo sustento da alma, sustento do corpo, sustento das nossas saúdes. Obrigada pela vida dos irmãos que estavam enfermos, Senhor, e têm se recuperado, nós temos orado por eles. Obrigada pela liderança da igreja. Obrigada por todas as coisas, Senhor, pelas nossas famílias que estão conosco. Sustenta o Senhor, incendeia o coração dos nossos familiares para te adorar, Senhor, para te amar e te adorar e te amar com um propósito, Pai. O propósito que é a tua glória e a disseminação do teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, peço tua coragem e agradeço. Amém.